Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mudanças drásticas na nossa vida. Porque o canal aqui ele tem o objetivo de bater um papo e trazer você para um lugar especial. Olha que área verde linda, né? Acho que não tem nada melhor para você dar um reset mental, você trazer para uma área verde, né? Afinal de contas, a clorofila, a cor verde, ela contribui muito para a nossa qualidade quando a gente precisa reestabelecer a nossa mente. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é sobre o momento em que você tem que fazer uma grande mudança, quando você tem que sair do seu ambiente de trabalho, onde você está, quando você tem que tomar uma atitude pensando em você. E muitas pessoas não conseguem fazer isso porque as pessoas elas estão presas e estando presas a dívidas, a necessidades básicas que não são cumpridas, a um filho que tem que cuidar. Então, tudo isso leva a um momento em que condiciona a pessoa a estar e ter que ficar no lugar onde ela não mais enxerga a felicidade mínima para o seu sustento. Então, o fato que aconteceu comigo, que eu quero trazer aqui para vocês, eu trabalhava numa empresa, contando um caso meu, né? Trabalhava numa empresa já há 25 anos, para você ter uma ideia, nesses 25 anos eu só faltei um dia. A empresa, assim, eu era e tinha uma boa posição lá, eu tinha uma referência como profissional, eu me identificava com tudo que eu fazia, eu tinha uma forma intensa de trabalho, assim, havia uma boa resposta das pessoas ao meu redor que trabalhavam comigo. Assim, desavenças, inimigos, entre aspas, a gente sabe que tem em todo lugar. Em todo lugar existe essa, digamos, discrepância de entendimento entre as pessoas. E no ambiente corporativo isso não falha. Mas o que eu quero dizer para você é que chegou um certo tempo e aconteceu comigo depois dos 46 anos, particularmente, eu comecei a enxergar aquilo como um problema. Aquele emprego, ele começou a se tornar pesado, o meu organismo não respondia mais como respondia antes, e a empresa simplesmente me tira do cargo e faz um rearranjo, me colocando numa outra posição de maior intensidade de trabalho. E eu senti que o meu corpo não ia mais responder aquilo. E que se eu continuasse, a minha estrutura mental, ela chegou a um ponto, se eu continuasse, eu ficaria doente. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava naquele emprego e ficaria doente, eu ia terminar numa cama de hospital, ou eu saía dali e ia escolher uma nova vida. Qual seria a minha escolha? Eu digo para você, a minha sorte, pelo menos foram duas, foi que eu nunca acreditei no emprego, apesar de todas as qualidades dele, apesar de ser um cargo bom, eu tinha um salário bom, mas eu nunca acreditei que aquele emprego seria o ideal para eu ter um filho. Eu nunca acreditei nisso. E eu nunca tive filhos. Não tenho nada contra se você tem filhos, não tenho nada contra se você decidiu ser pai, se você decidiu ser mãe, eu não tenho nada contra. A minha posição, que eu vi conforto, era não ter filhos. E eu sabia que aquilo me daria uma certa liberdade, aquilo me daria uma certa alegria de eu saber que eu teria uma paz extra em que não haveria ninguém dependendo de mim. E eu posso garantir para você, isso pesou no futuro. O meu cargo sofreu uma mudança drástica de estrutura dentro da empresa e necessariamente, a empresa não queria, para o meu caso, me mandar embora. Ela não queria. Eu era um funcionário de 25 anos, então a multa seria relativamente grande. Então a empresa, ela sabia que seria interessante para ela me manter, até porque em 25 anos eu só tinha faltado uma vez só. Eu era um funcionário assíduo, era um funcionário que eu me aplicava. E por que mandar um funcionário desse embora? Só que a empresa, ela não se perguntou como estava a minha estrutura mental. Ela se preocupava com a estrutura mental do cliente dela, ela se preocupava com a qualidade de vida do cliente dela, mas não a qualidade do funcionário. E eu
que entrei na empresa com uma idade X, 25 anos mais velho, para mim foi extremamente difícil entender que eu deveria, a partir de um certo ponto, me preocupar com essas mudanças que tinham que vir. A única coisa que eu comecei a fazer foi ter um planejamento financeiro. Eu repito, eu não sou coach aqui de finanças, não sou. Eu não sou o cara que você vai seguir por causa das finanças. Eu não sou o cara que você vai seguir porque ele sabe do que é o melhor para a vida. Longe disso. Aliás, eu vou cair aqui no teu julgamento. Aliás, eu tenho certeza você vai colocar aqui a sua opinião sobre o que eu fiz. Mas eu comecei a guardar dinheiro e 5 anos guardando dinheiro, 5 anos me aplicando, eu não via mais no meu salário nem no meu 13º objetivo nenhum para gastar o dinheiro, nem para viajar, nem para nada. Eu comecei a guardar e chegou ao ponto que a mudança aconteceu. Essa mudança aconteceu, a empresa me colocou num cargo extremamente ruim, péssimo, horrível. E então eu percebi que o meu corpo não ia aguentar. E agora que entra a chave da questão. Eu cheguei para o meu chefe, falei para ele, eu estou saindo, se você quiser me mandar embora, você me manda. E se você não quiser, eu assino aqui, perco tudo. Conversei com a minha esposa, fechou. E para minha alegria, ele me pediu mais um tempo que eu ficasse na empresa e ele me afastou do cargo lá, que era o cargo terrível que eu teria que ter. Ele me afastou desse cargo e ele falou assim, fica aqui um tempo, só para eu justificar para te mandar embora. E eu te mando embora. Então eu fiquei lá, graças a Deus, era para ser 6 meses, mas fiquei 2, em 2 meses eu fui mandado embora. E aí peguei meu acerto, peguei todas as coisas e comecei uma nova vida. E dentro dessa minha nova vida é trabalhar por si só. E não é fácil trabalhar por si só, é difícil. Não é uma coisa tão, mas trabalhar por si só é bem tranquilo. Não é. Você tem que ter muito equilíbrio e muito tino, muito tato para saber o que o mercado realmente está procurando, o que as pessoas estão realmente querendo de você. Porque uma vez que você trabalha para a internet, uma vez que você trabalha, eu na verdade, por enquanto eu não vivo do YouTube, mas eu vivo de outras plataformas, e lá nas outras plataformas você tem que entender o que as pessoas querem, o que elas estão desejando, porque o teu produto tem que sair. E esses produtos aqui, principalmente relacionando a produto digital. O produto digital, ele não precisa de armazenamento, o produto digital, ele não precisa de ter estoque e essa parte é bacana. Também não tenho aqui interesse de te vender cursos de estoque, não é esse o objetivo. O fato é a mudança que eu me preparei para que eu literalmente na hora H que a empresa fosse dizer assim, Marcelo, nós não estaremos mais com você, então eu diria valeu, obrigado e ter essa oportunidade de ir embora. E isso foi o que me salvou. A minha mente, a minha estrutura mental, ela não estava mais querendo viver aquela vida. A mesma vida de 25 anos, a mesma vida de opressão, a mesma vida de estar servindo infinitamente. E você vendo um patrão que ele é milionário, cada vez mais abrindo empresas, abrindo unidades. Ele estava com 10 unidades, daqui a pouco ele está com 30 unidades, cada unidade custando milhões para ele, mas ele continua não aumentando o seu salário e seguindo a inflação como deveria seguir. E tudo isso vai pesando para você, tudo isso vai ficando a um ponto que você deve raciocinar. E a pergunta que eu jogo aqui para vocês é, você já passou por isso? Você já esteve numa condição como essa? Porque esse é o meu objetivo aqui do canal. O meu objetivo do canal é bater um papo com você. O meu objetivo aqui do canal é fazer com que você possa, junto comigo, colocar aqui nos seus comentários, porque vai me ajudar aqui no engajamento. E se você gostar do assunto, dá um like, compartilha. Mas colocar aqui a tua visão. Será que você também passou por essa experiência como eu? Ou será que você está elaborando uma forma de escapar desse sistema escravocrata que consome a gente no nosso dia a dia? Esse sistema que faz com que você possa
como se fossem tubos, como se fossem agulhas, infiltrar no seu corpo e exaurir seu sangue, sua energia, tudo que há em você em pró a riqueza de poucos. Eu tive que desconstruir na minha mente aquilo que eu achava que era muito importante. Tá, falando para vocês, eu era professor, eu não queria tocar no assunto, eu era professor de uma escola particular, bem requisitada, uma das melhores escolas da região, e eu sempre lutei muito para ser reconhecido, porque todo ano eu tinha que ser avaliado por alunos, e eu cheguei à opinião que, sem dúvida nenhuma, toda aquela estrutura não estava mais batendo com os meus interesses de vida, com a minha qualidade de vida. Só para você ter uma ideia da mudança que eu tive, depois que eu passei a trabalhar em casa, pagando as minhas contas básicas, levando tudo certinho, eu passei a acordar na hora que eu queria, eu não mais levantava às 6h30 da manhã com o coração palpitando, eu não mais levantava nervoso, estressado, não mais. Eu achava que era normal dormir só 4 horas por dia, não, eu passei a dormir 7 horas por dia e isso me fez muito bem, isso fez assim a mudança no meu temperamento, o quanto a minha esposa passou a perceber, nossa, como você mudou como pessoa, como você se tornou uma pessoa melhor, como você teve uma alteração na sua estrutura. Tudo bem, eu tive que dizer não para um carro de 250 mil que eu queria, eu tive que dizer não para uma viagem internacional, só que eu disse sim para a minha qualidade de vida, eu disse sim para o amor que eu tinha a mim mesmo. Eu não sei se eu estou querendo expressar tudo o que eu gostaria para vocês. Sempre tem alguma coisa a mais no vídeo que a gente quer colocar, né? Sempre tem alguma coisa a mais no vídeo que a gente quer falar, mas o que eu quero colocar como fato é o quão é importante você ter um plano B colocado para a sua vida. Eu repito, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou uma pessoa normal como você. Eu sou uma pessoa extremamente popular, né? E é claro, estou deixando de ser tão popular assim, porque quem quer um canal no YouTube, quer inscritos e tal, mas aqui colocar para você esse sentimento de felicidade que eu tenho. Nada troca a qualidade de vida que a gente precisa para viver. Principalmente depois que você passou dos 50. Como eu, certamente esse vídeo não vai alcançar pessoas jovens, né? Eu não sou uma pessoa bonita aqui, dá pra ver, né? Eu não tenho um corpo bonito aí para rebolar, nem para fazer dancinha, senão eu estaria ganhando dinheiro com o TikTok. Mas, infelizmente, depois dos 50 você tem que ter um caminho. E esse caminho que eu escolhi foi uma mudança drástica. Ou você me manda embora, ou eu simplesmente assino aqui, já estavam com dinheiro ali e eu me viro para fazer outra coisa. Muito bem, que eu queria falar para vocês é isso, trouxe vocês aqui num lugar super bonito, né? Tanto é que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tem um lago maravilhoso aqui ao meu redor, esse ambiente aqui eu acho que é um ambiente bem agradável para a gente conversar, é um ambiente que eu acho que a estrutura dele dá para criar uma atmosfera de conexão que vai melhorar, talvez, essa energia que eu quero passar para vocês, essa energia que é a gente poder falar sobre a vida e pôr os pontos nos is e colocar a engrenagem para funcionar. Mas ela só funciona quando você dá um passo, às vezes, para trás, para pegar impulso e dar 2 passos para frente. Eu acho que todo mundo precisa fazer isso depois de uma certa fase da vida. Se você é o cara depois dos 50, que você tem um emprego maravilhoso, você se identifica com o que você faz e você não precisa de uma mudança, meus parabéns. Você é uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir o seu caso. Milhões de pessoas que eu conheço precisaram mudar o que estavam fazendo. Conheci um amigo que ele amava educação, amava dar aula, e eu sempre dizia para ele, depois dos 40 você não aguenta mais. E dito e feito, eu conversei com ele esses dias, ele está fazendo uma nova faculdade depois dos 40 anos para parar de dar aula, porque ele não aguenta mais. E por incrível que pareça, ao contrário de muitos professores, eu tinha um excelente relacionamento com os alunos. Excelente, salvo uma outra, né, na história, no percurso, que inclusive serve de aprendizado para a gente, mas eu tinha um excelente relacionamento. Eu perdi completamente esse feeling de querer educar. Faz parte. Tá bom?
Mais uma vez então, eu sou o Marcelo, seja bem-vindo aqui ao canal. Uau, um som lindo aqui ao meu fundo. Seja bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Se inscreve no canal, dá aquele like super especial, tá bom? Para me ajudar no engajamento e a gente volta no outro vídeo. Prometo que eu vou trazer um assunto bem legal para a gente conversar. Um beijo para todo mundo, a gente se fala, um grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.